Olá, eu sou o professor Luiz Rezende, começando hoje tópicos extremamente importantes de gestão de pessoas. E o conteúdo que eu vou começar a trabalhar agora, ele tem dupla importância. A primeira importância, óbvio, é aquilo que justifica todas as aulas, todos os eventos do AlphaCon, que é o fato de cair em prova, é evidente. Então o que eu vou trabalhar com você cai absurdamente em prova. MPU, Universidade Federal Fluminense, enfim, qualquer concurso que tenha gestão de pessoas. Mas a segunda importância é que tem a ver com a tua vida funcional. Então também o que eu vou trabalhar aqui é algo que é importante que você saiba para, no momento em que você se tornar servidor público, você possa, com essa informação, ter uma carreira melhor. Eu vou trabalhar competências, capital intelectual individual, treinamento, educação corporativa, análise de cargos e de carreiras, descrição de cargos e cultura organizacional. Os temas que eu vou começar a desenvolver a partir de agora, perfeito? Então, para começar, né, como eu comentei, esses tópicos, dentro da administração, tem caído cada vez mais em prova a gestão de pessoas, ou seja, você tratar o ser humano, você tratar o funcionário como um elemento central na máquina da administração pública. E trabalhando esse ser humano com um elemento central na máquina da administração pública, você motiva mais o funcionário e você tem uma produção melhor no serviço público. Então, como eu comentei, são temas muito próximos, são temas que dialogam um com o outro, que eu vou começar a desenvolver, eu vou começar a desenrolar a partir desse momento. Então eu vou trabalhar gestão do conhecimento, vou trabalhar, além da gestão do conhecimento, análise de cargos, isso é abordado em prova, e carreiras, vou desenvolver e trabalhar a questão da educação e do treinamento, e depois a cerejinha do bolo, que é a cultura organizacional. São temas que são treinamento e a cultura organizacional, ou seja, a cerejinha do bolo, porque é um dos temas que cai mais em prova. Então, os tópicos futuros, os tópicos que eu vou começar a desenvolver, eles são tópicos que dialogam um com o outro e que caem cada vez mais em prova. Beleza? Vamos começar por trabalhar a gestão do conhecimento. Olha só, eu trabalhei com você em momentos anteriores, eu trabalhei em aulas anteriores, a questão da atribuição de funções. E é importantíssimo, quando se fala de atribuição de funções, você colocar a pessoa certa no lugar certo. Nem todo mundo tem competência para atender o público. Nem todo mundo tem competência para lecionar, nem todo mundo tem competência para o trabalho burocrático de RH e assim por diante. Então, na verdade, eu já fui gestor público, eu trabalhei na administração pública na cidade de São Paulo, na gestão educacional, de 2003 a 2017, e eu já tive acertos e tive erros de avaliação de perfil de funcionário. Então, eu analisava o perfil de funcionário, entendia que ele era mais habilitado para desempenhar a função A ou B, e na verdade, na prática, ele não tinha as habilidades que eu achava que ele teria. Normal, isso faz parte do jogo, isso faz parte da vida. Então, na verdade, tudo parte de algo... Eu vou voltar um pouquinho a trabalhar alguns tópicos que eu já desenvolvi em momentos anteriores, que eu já desenvolvi em aulas anteriores, justamente para a gente se situar e entender por que nos editais do MPU, da Universidade Federal Fluminense, do DPU, do Banco Central, de administrativo da Polícia Federal, ou seja, por que esses concursos que têm administração e dentro de administração tem gestão de pessoas, cai tanto gestão do conhecimento? Então vamos lá, vamos entender. Na verdade, a chamada gestão de competências ou por competências, eu já desenvolvi bastante com você nas aulas anteriores. Eu só quero recuperar uma coisa importante
para a gente entender o que eu vou desenvolver. Então, na verdade, o ser humano, ele tem competências advindas de algum jeito. Você é competente? Você acha que você tem alguma competência? E qual é a sua competência? No que você é muito bom? No que você se destaca? Então existe um anagrama chamado chá. E esse anagrama chamado chá, ele parte das competências existentes, que são o conhecimento. E o conhecimento, ele é técnico. O conhecimento, ele vem do diploma. O conhecimento vem do curso que você fez. Então, se você é engenheiro, fez educação física, pedagogia como eu, enfim, artes cênicas, você prova que você tem essa competência através do diploma, certificado de conclusão do curso. Mas também existem as habilidades. As habilidades, elas são práticas. Aquilo que você faz tendo talento, tendo jogo de cintura. E as habilidades, elas são empíricas, ou seja, vem da prática, ou tácitas, que vem da nossa história de vida, que vem da nossa tácitas, que vem da nossa vivência, que vem da nossa experiência, que vem daquilo que a gente acumula ao longo dos anos. E aí, uma pergunta importante para você. Se eu não estudei e nem sei, se eu não sei e nem faço, resta o que para minha vida além de chorar? Resta a atitude. Resta a postura. E a atitude, ela é sempre pessoal. Beleza, mas eu já trabalhei isso com você. Eu já trabalhei longamente de onde vêm as competências do ser humano. Ó, eu faço bolo bem, eu sei fazer doce, eu sei fazer brigadeirão, mas eu nunca fiz aula de gastronomia, eu nunca fiz culinária. Então você tem habilidade prática. Eu me formei em biblioteconomia, então você tem conhecimento. Eu tenho vontade, eu tenho disposição, eu tenho garra, eu ajudo os outros, eu não sou flexível, eu levo porrada e continuo estudando, então eu tenho atitude. Bom, aonde eu quero chegar? É o seguinte, seja o Alphacom, seja o Ministério Público da União, seja a Polícia Federal, ou seja, qualquer órgão público ou empresa privada, precisam mapear as competências do funcionário para duas coisas. Primeiro, para tudo isso, né? Primeiro, para realizar a atribuição de funções. Se o órgão público que você for tomar posse, iniciar exercício, tiver uma boa política de gestão de pessoas, se eles tiverem uma política competente de gestão de pessoas, eles vão mapear as suas competências. Ô, Rezendão, não estou entendendo. O concurso público que eu vou prestar, basta apresentar o certificado de conclusão de ensino superior. Não tem nada desse papo de habilidade ou atitude, mas lá dentro tem. Lá dentro, quando você toma posse, a única informação que eu tenho é que você tem diploma de ensino superior, ou diploma de ensino médio, terminou o ensino médio. Eu ia falar segundo grau é coisa de velho, né? Ensino médio. Então, o ensino médio ele só comprova isso aqui. Então eu preciso te mapear para descobrir quais as experiências que você tem e quais são suas posturas para lhe atribuir função. Um cargo público, ele é criado por uma lei. E essa lei, além da descrição do cargo e da sua finalidade, determina quais as funções que você pode realizar. Ou é a lei que criou o cargo, ou uma portaria complementar. Mas sempre aquilo que você faz é estipulado em lei, até porque você não pode cair em desvio de função, né? Então serve para atribuir função. Mas e se acontecer um problema que é comum no serviço público? E se acontecer um problema de eu não ter na equipe de trabalho a competência que eu preciso? Isso acontece às vezes. Isso, inclusive, acontece mais do que deveria. Então, por exemplo, eu tenho um conjunto de funcionários e eu preciso de tal qualidade, mas eu não tenho essa qualidade dentro da equipe. Então, nesse caso, eu tenho lacunas de competências. É exatamente isso.
Você sabe que teve uma prova da CESP-Cebrasp que dizia isso, que dizia que basta aplicar a gestão de competências para atribuir funções. E essa questão estava errada. E por que essa questão estava errada? Porque muitas vezes, quando eu vou mapear o conjunto de funcionários que eu tenho à minha disposição como gestor público, eu percebo que entre aquele colegiado, entre aquele coletivo, eu não tenho uma competência que eu precisaria. Deu para entender? Então, nesse caso, eu tenho lacunas de competências. E o que eu faço com essa lacuna de competências? Com essa lacuna de competências, eu faço treinamento. Então, se eu tenho lacunas, o jeito de superar essa lacuna é com treinamento. E o treinamento vai levar o funcionário a adquirir conhecimento técnico. Por quê? Porque o treinamento vai dar o certificado para ele. Quando eu estudava para concurso, fui servidor público durante 13 anos, servidor público estatutário em São Paulo, eu estudava muito com mapa mental. Toda a base do meu estudo foi sempre mapa mental. Então tem um mapinha aqui, importante para você saber quais são as duas funções da gestão por competências. Mas vamos chegar onde eu quero. Vamos chegar até a gestão do conhecimento. Olha só, seja o Alphacom, seja um órgão público qualquer, eu preciso coletivizar a competência do indivíduo para ela se tornar a competência dos outros. Deu para entender? Então, por exemplo, eu preciso pegar um talento, eu preciso pegar alguém que se destaca e de alguma forma fazer com que a equipe de trabalho tenha também esse talento, tenha também essa competência. E eu faço isso coletivizando competências. Então vamos pontuar uma coisa importante. A atitude não dá para coletivizar. A atitude é algo muito pessoal. A atitude é algo muito individual. Mas tem, por exemplo, motivação. Tem, por exemplo, autoajuda, que inclusive é uma das áreas da literatura que mais vendem, né? Mas, na verdade, do ponto de vista profissional, considerando a gestão de pessoas, eu não consigo coletivizar a atitude é pessoal. A habilidade é difícil coletivizar. A habilidade é difícil você passar ao outro. Porque a habilidade tem muito a ver com a prática. Então, a prática, ela é diferente da teoria. Então, por exemplo, eu posso explicar para um novo professor como ele monta material. Eu posso explicar para um novo professor como ele prepara o material. Mas eu não vou conseguir explicar para um professor, na prática, como lecionar, na prática, como tirar uma dúvida. Você entendeu o problema? Então, na verdade, a habilidade é de difícil coletivização. E, finalmente, o conhecimento. O conhecimento é a competência de mais fácil coletivização. O conhecimento, ele é fácil você passar para o outro. E por que o conhecimento é fácil você passar para o outro? Por uma razão muito clara. Eu tenho grade curricular, eu tenho referências bibliográficas. Eu, por exemplo, terminei minha graduação em pedagogia na Universidade Federal de São Carlos em 2003. Mas se eu for entrar hoje lá na minha secretaria acadêmica, tem lá a grade de pedagogia, psicopedagogia. Então é fácil coletivizar. E justamente porque é fácil coletivizar, que nos editais, além de gestão de competências, existe o tópico chamado gestão do conhecimento. Então vem comigo, vamos desenrolar, vamos entender isso. Por que nos editais aparece também a gestão do conhecimento? Qual é o conhecimento que existe e qual é o conhecimento que precisa ser coletivizado? Gestão do conhecimento. Qual é a coisa mais importante que você tem na sua vida? Qual é o seu patrimônio mais importante? Na verdade, o carro, roubam. A tua casa, ela é demolida. O teu relógio, o cara dá um migué. E o conhecimento,
o teu estudo, aquilo que você tem como acúmulo intelectual, você leva para o resto da vida. Você sabe que eu estava lendo uma reportagem de um jornal de São Paulo, né, que é a cidade que eu moro, e aqui tem os albergues, né, esses albergues de morador de rua. E tinha uma matéria lá de um morador de rua que ele fez filosofia. Então, jovem, ele fez faculdade de filosofia, aí ele tomou umas porradas da vida, escolheu alguns caminhos errados, resumo da ópera, se afastou da família, virou dependente químico, uma doença, e ele foi morar na rua. Só que ele, mesmo sendo morador de rua, mesmo ele não conseguindo ter casa, trabalho, dignidade mínima para ter um lar, ele ficava lendo Nietzsche. Então o repórter pegou ele lá num canto no albergue lendo Nietzsche. E aí ele disse que a única coisa que mantém ele vivo é ele manter o hábito da leitura e do estudo de filosofia. Por quê? Porque o conhecimento nós levamos para sempre. E o conhecimento do Rezendão, o conhecimento de cada um que está assistindo essa aula, chama-se capital intelectual individual. Então aqui eu tenho o chamado capital intelectual individual. É exatamente isso. Perfeito? Bom, tem uma questãozinha em concurso que ela confunde muito. Tem uma questãozinha em concurso que ela é meio maldosa. E ela é meio maldosa porque ela diz o seguinte, que é o planejamento estratégico. Ou seja, o planejamento de longo prazo de uma organização deve ser focada, deve ser eixada no capital intelectual individual. Deve ser focada no capital intelectual do indivíduo. E essa questão está errada, porque se uma empresa pública ou privada, ela eixar o planejamento estratégico no capital intelectual do indivíduo, no capital intelectual do cidadão, o que vai acontecer é que a empresa vai ficar dependente desse cidadão. A empresa vai ficar dependente desse indivíduo. Tem uma história de um livro que todo mundo que estuda administração e gestão de pessoas deveria ler, porque ele fala muita coisa que a gente acaba lembrando na hora da prova, que é um livro escrito pelos fundadores da Ambev, né, os 3 homens mais ricos do mundo, né, os 3 homens do mundo não, 3 dos homens mais ricos do mundo e 3 dos homens mais ricos do Brasil, que fundaram a Ambev. Então, na verdade, eles contam uma história no livro deles, acho que é Sonho Grande, que diz assim, que eles, quando compraram a Brahma, tinha muito funcionário das antigas, tinha muito funcionário antigão. E aí, tinha um funcionário lá que ele fez curso de mestre cervejeiro na Europa. Ele ficou 2 anos fazendo curso de mestre cervejeiro na Bélgica, na Alemanha, na Itália, e ele voltou para o Brasil, isso lá no início dos anos 2000. E ele se tornou o primeiro grande mestre cervejeiro internacional da América Latina. E o trampo do cara era chegar nas fábricas, né, da Brahma, tomar um chopinho, tomar uma cervejinha e dizer, tá bom, falta levedo. Ou seja, ele fazia o controle de qualidade. E o cara, no início dos anos 2000, ganhava 60 mil reais por mês. Hoje, em 2021, 2022, você ganhar 60 mil reais por mês, porra, maior que o teto do Supremo, né? É um baita salário. E aí dispensaram ele. Só que, na verdade, o capital intelectual dele não era coletivizado para os outros. Aquilo que ele fazia, aquele controle de qualidade que ele fazia, ele tinha ido para a Europa. Os outros não tinham. E aí o que aconteceu? Caiu a qualidade da Brahma. Aí o pessoal foi procurar ele de volta. O pessoal foi querer que ele voltasse. E aí disseram, olha... Aí ele fez doce, né? Ele falou, não volto, vocês me dispensaram, eu tenho uma história na empresa. E aí disseram, quanto você quer para eu voltar? Ele falou, eu quero 500 mil reais por mês. Salário de alto executivo, salário de jogador de futebol. E aí a Ambev, né, falou,
volta por 600. Só que você vai ficar conosco apenas 24 meses. E você vai ter uma tarefa de montar uma escola de mestres cervejeiros. Você vai montar um curso para que a gente pegue o seu capital intelectual individual e transforme em capital intelectual coletivo. Capital intelectual coletivo. Ou seja, o cara resolveu a vida dele. Os 600 mil reais que ele ganhou por 2 anos, 600 mil reais por mês, por 2 anos, resolveu a vida dele e resolveu a vida dos filhos e dos netos dele. Para a Brahma, para a Ambev, era um dinheiro que, do ponto de vista corporativo, não era muito. E resolveu o problema da Brahma. Por quê? Porque os caras já formaram 4 mil mestres cervejeiros que não ganham 60 mil, que não ganham 6 mil, talvez não ganhem nem 3 mil. E aí ele foi embora feliz e contente. E a Ambev ficou feliz e contente, porque transformou o capital intelectual do indivíduo em capital intelectual coletivo. Deu para entender? Então é exatamente isso. Deixa eu pegar outro exemplo, porque na hora da prova você vai lembrar do exemplo, né? Na hora da prova é o exemplo que vai fazer você acertar a questão. O Corinthians contratou o Ronaldo Fenômeno no fim de carreira, com baita experiência, tendo passado pelos maiores times do mundo e conhecido o centro de treinamento do Milan, do PSV, do Real Madrid, da Inter de Milão, do Barcelona. Ou seja, ele tinha um acúmulo, ele tinha um capital intelectual individual. E o Corinthians pediu para ele construir a proposta de centro de treinamento. E tem o CT do Corinthians, que é um dos mais modernos do mundo. Então pegou aquilo que era do indivíduo e transformou no coletivo. Você conhece pessoas que trabalham na empresa e não querem passar para o outro que conhecem? Que não querem ensinar o outro? Que não querem coletivizar? Essas pessoas, elas têm medo de perderem o local de trabalho. O Evandro Guedes, o CEO do AlphaCom, ele diz uma coisa sempre, desde que eu conheci ele lá em 2012, desde que eu comecei a dar aula no Alpha, ele diz assim: o craque não tem medo do outro craque. O A não tem medo do outro A. Né? Então não tem problema eu pegar aquele meu capital e coletivizar. E é engraçado isso, porque, por exemplo, o Messi é um craque, né? Um dos maiores jogadores do mundo, se não o maior jogador da história. E o Messi é louco para ter o Neymar do lado dele. É louco para jogar com o Neymar, porque um craque gosta do outro craque. Agora, o Cavani, que era um jogador bem meia boca, era um bom jogador, mas não craque, tinha medo do Neymar. Então, é exatamente isso. Agora, quais os elementos que compõem, na verdade isso cai bastante em prova, essa questão, e também cai em prova, qual é o composto do capital da gestão do conhecimento? Qual é o composto da gestão do conhecimento? Quais são os elementos que formam a gestão do conhecimento do MPU, do AlphaCom, da Polícia Federal? Então vamos lá. Composto da gestão do conhecimento. O que uma empresa pública ou privada precisa mapear para ela acumular o seu capital? Em primeiro lugar, você já percebeu, os funcionários, os membros da organização. Então, os funcionários. Quando nós falamos funcionários, é porque nós pensamos no serviço público, né? E no serviço público não tem colaborador, não tem prestador de serviço. Mas quando eu falo funcionário, são todos os atores. São todos que trabalham de forma direta ou indireta no órgão público. Por exemplo, eu quando trabalhei na gestão educacional, eu tinha uma assessoria da FIA. A FIA é a Escola de Fundação, né? Escola de Administração da USP. E a FIA mandava um assessor para trabalhar na unidade que eu trabalhava. Não era servidor público.
Era, na verdade, um funcionário da FIA que tinha um contrato de assessoria com a Secretaria de Educação e mandava um assessor. Eu também já trabalhei no serviço público com um assessor do IBGE. Era uma montagem de um projeto educacional em São Paulo e o IBGE mandava um assessor. Ou seja, são os atores. Não são funcionários do órgão, não são prestadores de serviço, são consultores. Então, os funcionários e os atores, né? Todos os colaboradores. É exatamente isso. O Alphacom, por exemplo, eu estou há muito tempo aqui, né? Desde 2012. E é normal você ter um professor que tem algum talento, tem alguma competência, tem algum conhecimento, e aí nós realizamos cursos internos para coletivizar esse conhecimento. Agora, também faz parte do composto de gestão do conhecimento o fornecedor. Exatamente, o fornecedor. Por exemplo, o órgão público ele percebe que o fornecedor ele tem um método, que o fornecedor ele tem uma experiência, que o fornecedor tem um estilo de entregar o produto. Então, o que o órgão público faz? Pega essa experiência e agrega para si. Pega essa experiência e acumula para si. É muito comum, por exemplo, você ter um serviço terceirizado, que aí você vai entendendo como o terceirizado trabalha e você adota o método dele internamente para a empresa, para o órgão público. Isso é extremamente correto, não é imoral, não fere a dignidade humana, pode ferir porque o terceirizado pode perder o emprego, mas aí é consequência. Mas o fornecedor também me ensina. O fornecedor eu aprendo também com ele. E ele também faz parte do composto do capital intelectual da organização. Também faz parte o concorrente, o rival, ou seja, o mercado. Eu não sei qual foi a lanchonete que criou lá o combo, número 1, número 2, número 3. Não sei se foi o McDonald's, se foi o Burger King, sei lá, se foi o Bob's. O que eu sei é que todo mundo tem isso. E ajuda. Eu fui para a Alemanha num congresso sindical. Eu fui para Hamburgo. E aí eu não sei falar alemão. E aí eu estava num restaurante. E eu não sabia o que pedir. Aí eu vi que de lado tinha um McDonald's. E olha que eu não gosto de McDonald's. E aí eu pedi um número 1. E aí eu já sabia o que vinha no número 1. Então, um concorrente aprende com o outro. É igual no mercado de concurso. Né? Muitas vezes, super revisão de véspera. Nós começamos a fazer. Nós criamos lá em 2014. Hoje, vários cursos fazem. Então, no marketing, quando você olha para o seu concorrente, pega uma boa prática do seu concorrente, pega algo do seu concorrente que é positivo e agrega para si, isso chama-se benchmarking. Você aprender com o mercado, você aprender com a concorrência. Então, o mercado também faz parte desse capital. E, por fim, né, para a gente finalizar aqui o chamado composto da gestão do conhecimento, você acha que o cliente, você acha que o cidadão, você acha que a sociedade, no caso do serviço público, também agrega para o capital intelectual coletivo do órgão público? Claro! É por isso que existe a ouvidoria. É por isso que na CIA, na Renner, existe aqueles botõezinhos para você dizer se você está satisfeito. É por isso que quando você passa no médico, o cara do convênio te liga depois perguntando como foi o atendimento. Porque a opinião do cliente, o cliente tem sempre razão. A opinião do cliente ajuda a eu aprender, ajuda a eu melhorar. O Alphacom ouve demais você. Reclamando, elogiando, criticando, sugerindo, e nós vamos incorporando aquilo que você sugere, aquilo que você desenvolve. Então também faz parte o cliente. Perfeito? Então, como eu lhe disse no começo da aula, eu comecei a trabalhar elementos que são vinculados. Gestão do conhecimento, que eu termino aqui, e eu vou trabalhar depois cargos e carreiras, né? Descrição de cargos é uma coisa que aparece bastante em editais. Depois eu vou desenvolver com você educação corporativa e educação
à distância e cultura organizacional. Estou terminando agora o primeiro tópico. Então espero que você tenha entendido como abordagem de gestão de conhecimento na sua prova. Então, esse tópico eu encerro aqui.